Sejam todos bem-vindos à live Fala Enilda. Estamos começando a nossa live semanal, com o objetivo de estabelecer um diálogo com a sociedade, sempre tratando de temas importantes, relevantes para a nossa população. Sou professora Enilda e busco contribuir, construir uma pré-candidatura coletiva ao Legislativo Municipal, contribuindo assim com a sociedade. E é conversando que a gente se entende, e hoje nós vamos discutir, vamos conversar sobre a agricultura familiar, impactos e desafios para enfrentar a pandemia. Temos conosco hoje duas pessoas comprometidas com a luta no campo e na organização da agricultura familiar. Célia Watanabe, que ela é técnica em agropecuária, mestra em gestão de políticas públicas, servidora pública federal da SEBLAC, ex-diretora de políticas para as mulheres rurais e quilombola do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no segundo mandato da presidenta Dilma, ex-dirigente do SINDICEF, Sindicato de Servidores Públicos Federais, ex-educadora da Central Única dos Trabalhadores no Nordeste, e atualmente ela é diretora e superintendente da Bahia Tech. Conosco também nosso companheiro Délio Farias, ex-vereador pelo PT, grande mandato, funcionário afastado da Prefeitura de Ilhéus, está entre os quase 300 pais de famílias afastados pelo prefeito da nossa cidade, presidente do Conselho Rural de Ilhéus. E também, garantindo a nossa inclusão, teremos a intérprete Ivanilda Mendonça e Daniela Brandão, que estará conosco durante toda a live. Para iniciar a nossa conversa e vocês se apresentarem, eu gostaria que a gente explicasse um pouquinho como se define a agricultura familiar, tendo em vista que nosso público nem sempre é voltado para a área da agricultura. Então, Célia? Oi, Enilda. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer em você. Bom dia, Enilda. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa, inclusive. Eu acho que é sempre muito saudável, muito salutar debater a agricultura familiar. Eu quero também estender aqui meu bom dia a meu colega aqui de bancada nessa conversa, Fala Enilda, Délio Farias, amigo de longas datas, e as meninas aí, Roberta e Ivanilda, que vão ajudar aqui na inclusão social, na inclusão aqui do nosso debate. Falar sobre agricultura familiar, e principalmente na sua condição de educadora, é super importante, porque a gente precisa fazer essa ponte campo-cidade, né? Então, como a gente definiria a agricultura familiar hoje? A agricultura familiar, além de ter um aporte legal, ter uma legislação que dá cobertura a ela, e a legislação diz que é agricultor familiar quem tem até 4 módulos fiscais, quem tem módulo fiscal é uma unidade de medida instituída pelo INCRA, e a predominância na nossa região, no eixo Itabuna-Ilhéus, é 20 hectares, né? Então, quem tem uma propriedade de 0 a 80 hectares, que tem a renda, a maior parte da renda seja da produção dessa propriedade, a mão de obra predominante da família e a gestão também da família. Então, isso que define. A nossa região tem várias propriedades com esse tamanho ou inferior a esse tamanho, mas que não cumpre os outros requisitos, né? Então, trocando em miúdos, é muito bom ter uma lei que reforça quem é agricultor familiar, mas trocando em miúdos, eu gosto de dizer que agricultura familiar, agricultor familiar, agricultora familiar, são aquelas pessoas que vivenciam no campo, que passam a maior parte do tempo no campo, que produz os alimentos que vêm para a nossa mesa, e que tem essa diferença, né, essa forma diferente de vivenciar o espaço rural, como sendo aquele lugar de reprodução da vida, né, como sendo aquele lugar onde as pessoas podem viver. Tem um cenário que não é típico da nossa região, está muito presente lá no Oeste, e seus seguidores, né? Esqueci de cumprimentar seus seguidores, então aproveito aqui para fazer essa ponte, essa paradinha, para dar um bom dia também aos seus seguidores, e também aos nossos, que quando você divulga que vai debater conosco, as pessoas se interessam também pela conversa.
Mas o grupo, se a gente conseguir transformar essa imagem e sair dessa região e ir, por exemplo, para o Oeste, isso passa na TV, mas se alguém já passou por lá de carro, por exemplo, é muito comum passar um avião na nossa cabeça jogando veneno. Então, não é possível que as pessoas vivam naquele lugar. Então, essa é uma grande diferença da agricultura familiar e agricultura não familiar. Então, no espaço onde a gente vive, a gente cuida da paisagem, a gente cuida da beleza, a gente cuida do alimento, a gente cuida do microclima, porque todo mundo quer viver num lugar agradável. Então, esse é o ambiente da agricultura familiar. E aquele ambiente onde não é possível que essas coisas aconteçam, não é possível que os jovens permaneçam, não é possível que as mulheres trabalhem nesse espaço, não é possível que os homens ganhem sua vida nesse espaço, nessa produção mais direta, né, de quem vive e trabalha nesse lugar. Então, aí é a característica, essa outra característica da agricultura não familiar. Então, a agricultura familiar realmente ela tem essa característica, né, da vida, essa característica onde as pessoas estão ali gerando renda, trabalhando, mas construindo a sua vida e construindo as suas relações com a vizinhança, com a família, com os amigos, com os mais próximos, e fazendo, obviamente, essa ponte bastante interessante aí com a cidade que se alimenta dos produtos vindos desse espaço. Oi, Débora. Oi. Isso. Estão me ouvindo bem? Feliz São João para todos. Fiquem em casa, se puderem, né? Saudar aqui Celinha. Bom falar com você, Celinha, ver você. Você é uma companheira de muita luta. Saudar a nossa companheira Nilda, a professora Nilda, essa batalhadora, essa mulher que tem a bandeira da educação, que transforma tudo. Saudar aí as professoras, as intérpretes, a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Dizer que Celinha já falou quase tudo aí, ou tudo, a respeito de o que é a agricultura familiar. Mas eu só queria fazer um complemento no seguinte: essa questão de módulo fiscal, e tem aqui na região, como ela bem disse, que são, para definir, tem de 0 a 4 módulos fiscais, que cada módulo fiscal são 20 hectares, então no máximo de 80. Isso é característica aqui da nossa região, não é um padrão nacional. Por região você muda. Às vezes o módulo fiscal aqui na própria Bahia tem lugares que é 60 hectares, entendeu? Só essa definição. E dizer da importância desse segmento, uma categoria que por muitos anos foi renegada, né? E aí, com muita luta, com muitos atores, com muitos trabalhos, de muitos movimentos, da CONTAG, da CUT, sindicatos, que a gente conseguiu reconhecer essa categoria da agricultura familiar, que era esquecida por diversos governos, diversas esferas de governo, que conquistou muito, mas tem muito ainda por conquistar. Então, mais ou menos isso é só um complemento aí que da companheira Célia falou, para não ser repetitivo. E dizer que não é por acaso que a nossa live sobre a agricultura familiar é hoje, dia 24 de junho, né? São João, uma festa onde as comidas que nós temos tradição vêm muito da agricultura familiar, né? O milho, o amendoim, o genipapo. Então, tem muito a ver com a agricultura familiar. Então, hoje, dia 24 de junho, foi escolhida a live para falar de agricultura, em homenagem a esse povo do campo que traz comidas saborosas para a nossa mesa. A agricultura familiar, ela vem, a maior parte, né, dela, vem a maior parte dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros. E a agricultura familiar não é voltada para exportação, mas ela é muito voltada para o nosso consumo interno, para produzir alimentos frescos, in natura, que são mais saudáveis, inclusive. A renda dos pequenos produtores depende, em grande parte, de sistemas de venda direta, né? Já que envolve contato com os consumidores em feiras, em bancas,
em lojas de hortifruti grangeiros. Então, é essa venda direta que depende da agricultura familiar. Com a pandemia, quais são os principais desafios para a comercialização dos produtos produzidos pelos agricultores familiares, Célia? Nilda, veja, isso que você fala é muito importante, né? Então, quem é verdadeiramente que produz alimentação no país? Dero traz também essa coisa do reconhecimento da agricultura familiar. Então, a gente passou um tempo no nosso país onde havia muito preconceito com relação aos agricultores familiares. Inclusive, aquela visão de que agricultor familiar é o coitadinho que planta para comer, é o que subsiste a partir daquilo. E não é isso que a gente defende, e não é isso que caracteriza a agricultura familiar. Ela caracteriza exatamente essa dimensão da produção dos alimentos, né? Para todo mundo. Então, senão nós vamos chegar num tempo, você, como é uma profissional da área da educação, pode até ter um sentimento melhor sobre isso, que se a gente não reforçar essa importância do fortalecimento da agricultura familiar, trazer para o debate isso, daqui a pouco tempo, as crianças vão imaginar que leite dá em caixinha, né? E aí eu acho que essa é uma visão necessária de se trazer. Isso é tão lógico, tão óbvio, né? Então, eu não consigo meio que compreender como é que tem essa oposição na relação com a agricultura familiar. Na verdade, é uma oposição muito mais voltada à questão da compreensão política do papel de cada segmento, né? Da importância de cada segmento. Então, acho que esse é um elemento importante aí para a gente pontuar nesse debate. A pandemia pegou a todos nós de surpresa, né? Veja, se há pouco tempo, se fosse o ano passado, se nós estaríamos fazendo esse debate dessa forma. Provavelmente estaríamos num auditório cheio, com as pessoas interagindo, porque o contato presencial é importante, eu acho que a educação sente muito isso, né? Ela é, sobretudo, sociabilização, e a sociabilização, ela é limitada nesses instrumentos. Da mesma forma, é esse dinamismo da agricultura familiar, né? Então, quem produz? Óbvio, ela produz para seu próprio alimento, para a segurança alimentar da sua família, mas ela produz para vender, gerar renda e com esse dinheiro comprar o que não se produz em casa, ou melhorar a sua residência, ou melhorar a sua propriedade, ou comprar um carro, enfim, não importa, é uma elevação de renda, né? E, obviamente, logo no início do impacto, né, da pandemia, as pessoas ficaram meio sem saber como ficaria a situação. Então, o que é que cabe? Cabe organizar, as feiras não podem parar, mas elas precisam ter cuidado, né? Elas precisam redobrar o cuidado com a higiene, a distância entre as barracas, o cuidado com a logística, o transporte dos alimentos e o atendimento da agricultura familiar. Então, aos poucos, nós estamos vendo essas medidas acontecerem. Inclusive, o governo do estado investiu bastante nesse sentido, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da qual a nossa Bahia Terra é um dos órgãos vinculados, fez uma ação nesse sentido, tanto de divulgar essa necessidade e de apoiar que a comercialização aconteça de uma forma mais segura. Da mesma forma, a questão dos mercados institucionais, que a gente vai falar um pouco mais adiante. O PAA e o PENAI, acho que Dero tem uma experiência muito grande aí, liderando as organizações da agricultura familiar, ele tem uma vivência mais orgânica, né, digamos assim, e o próprio conselho também, com algumas ações importantes nesse sentido dos mercados institucionais, dentre os quais eu quero citar, inclusive, o de alimentação escolar, que afeta diretamente sua turma, seus alunos, né, as escolas públicas e a necessidade aí da alimentação saudável. Ok, Débora. Dá para você repetir a pergunta aí? Pois não. A pergunta é, a renda dos pequenos produtores depende em grande parte de sistema de venda direta, já que envolve contato com consumidores em feiras, bancas, lojas de hortifruti grangeiros. Com a pandemia, quais são os principais desafios para a comercialização dos produtos? Repetir um pouquinho o que Célia falou, né? É uma coisa nova para todos.
a dificuldade, o medo, enfim, uma doença que ainda não tem, assim, uma cura definitiva, uma vacina. Então, pegou todo mundo, realmente, ficamos todo mundo com uma dificuldade grande. As pessoas que moram na cidade, os gestores municipais fecharam várias lojas, vários segmentos, transporte, enfim, foi o que tinha que ser feito, não é que nós estamos contra nada, isso é o que tinha que ter feito mesmo. Mas aí os governos municipais têm que entender que depois você tem que tratar aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Ilhéus é uma cidade que tem mais de 40 mil pessoas que moram no meio rural. E o meio de transporte da sua grande maioria é o transporte coletivo. É de lá que eles também fazem o uso para transportar as pessoas e suas mercadorias. E, de repente, puf, para tudo. Uma situação muito difícil e não houve, assim, um atendimento especial de emergência para essa população rural. Então, as pessoas ficaram sem condições de vender, vir às feiras, transportar a sua mercadoria, e, além disso, nem condições de fazer até sua própria feira, porque tem coisas que eles vêm na cidade para comprar, porque nos distritos, nas roças, você não tem mercado, você não tem mercearia, é uma série de coisas. Então, uma dificuldade muito grande, assim, para um pânico total, porque o conselho, e a gente pediu o apoio aí da cooperativa, para ver se a gente amenizava, assim, um pouco, dando um apoio aí à turma nossa do campo, mas ainda é muito pequeno pelo volume, pela demanda que existe no interior. Então, a situação muito difícil, para essas pessoas se deslocarem para vender alguma coisa ou até comprar seus alimentos. Tem lugares que as pessoas vinham, pagavam R$ 3,80 no transporte coletivo, retornavam pagando mais R$ 3,80. Tem lugares que é R$ 200, 150, 180. Imaginem a feira do cidadão que ele vem. É o valor da feira. Então, uma situação muito difícil nós estamos vivendo nessa pandemia com os agricultores familiares, que não teve esse olhar especial para essas pessoas, entendeu? As pessoas estão à deriva aí, a Deus dará, no meio rural aqui em Ilhéus. Então, situação muito caótica, as vendas estão sendo muito pequenas, as feiras, alguns estão chegando até as feiras, coletivamente lá, unindo 2 ou 3, alugando alguns carros para trazer, para diminuir essa questão do frete, fazendo as feiras coletivas, um sufoco total. A situação está muito ruim para a nossa turma no campo aqui em Ilhéus. É lamentável, né, que nós tenhamos que ver tantos agricultores familiares sem poder escoar, sem poder comercializar o seu produto, né? Então, o contrassenso da vida que eles vivem de dificuldade de acesso a alimentos e ver alimento também sendo perdido lá na base, na produção, porque não tem a quem vender, não tem como vender. Então, de fato, é um grande desafio nesse tempo de pandemia, né? Tanto para vocês que são das cooperativas, né? De como é que isso vai ser distribuído ou comprado. Então, é um grande desafio, de fato. Antes mesmo da chegada do novo coronavírus, a agricultura familiar já vinha sofrendo cortes em programas públicos, como o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, por exemplo. A pandemia serviu para mostrar as fragilidades, tendo em vista que reduziu ainda mais as chances de acesso dos agricultores a esses programas. Como na entrega de cestas básicas dos alunos, a gente não vê a compra direta da agricultura familiar nessas cestas básicas. Aí eu queria que vocês esclarecessem um pouco para todo mundo que está nos ouvindo. O governo federal criou alguma ajuda emergencial para a agricultura familiar? E antes de Célia responder, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. Hoje nós estamos ao vivo, tanto no Face quanto no YouTube. Então, obrigada por tudo. Célia? Instagram também, viu, gente? Vamos lá, Célia.
No início, quando você perguntou o que é mesmo a agricultura familiar, aí eu disse que é um conceito que tem aquelas características, mas ele tem um conteúdo político muito grande. E isso é muito visível nisso que você colocou. Então, quando foi que a gente teve o reconhecimento desse importante segmento que é a agricultura familiar? Foi durante o primeiro mandato do presidente Lula. E nesse período, até o segundo mandato da presidenta Dilma, a gente vinha assistindo paulatinamente um crescimento da disponibilização orçamentária para as políticas públicas, dentre as quais esses que você citou, né, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas em outros também, assistência técnica, habitação rural, crédito fundiário, então vários programas a gente tinha um crescimento ano a ano a cada plano safra. Mesmo nos momentos de crise econômica, o Brasil segurou, né, e a crise econômica impactou com menos força no financiamento dessas políticas públicas. Em alguns momentos teve um contingenciamento, óbvio, mas não foi do tamanho da crise, digamos assim. Houve uma disposição política em se manter viva as políticas públicas da agricultura familiar. Após o golpe de 2016, de fato, tem tido quedas e mais quedas, né, relacionados a essas políticas e aos programas de compras públicas e outras, né, inclusive a própria assistência técnica. O Plano Safra, que foi lançado agora, mistura a agricultura familiar com a agricultura não familiar e ela está basicamente vinculada a crédito, que crédito é um empréstimo, é um financiamento bancário, né? Então, você tira as outras coisas e hoje você tem somente o crédito, que é uma coisa importante, mas a gente precisa das outras também. Sobre o auxílio emergencial, foi criado um auxílio emergencial, né, que inclusive geral, que inclusive o governo federal queria que fosse em R$200, e houve aí uma grande mobilização dos partidos mais à esquerda, que colocou e aprovou que esse auxílio emergencial fosse de R$600, podendo chegar a R$1.200. Quando essa medida passa pelo Congresso Federal, vai para o Senado, aí o Senado inclui a agricultura familiar, devolve para o Congresso, que concorda, aprova e devolve para o Executivo. O presidente Bolsonaro vetou essa medida de estender esse auxílio emergencial de R$600 para os agricultores familiares. Se discute ainda a derrubada desse veto. Então, acho que isso está demorando bastante, acho que o grupo de parlamentares que defende a inclusão da agricultura familiar tem lutado constantemente, tem feito ações para poder derrubar este veto. Consideramos isso um enorme prejuízo, porque um segmento que já tem as suas dificuldades estruturais de um certo distanciamento de logística mesmo, você viver um pouco mais isolado nas áreas rurais, não ter direito a esse auxílio. Parte dos agricultores familiares, sobretudo aqueles inscritos no Cadastro Único e que fazem parte, são beneficiários do Bolsa Família, recebeu por esse motivo. Mas os demais ficaram aí à mercê e aguardam a derrubada desse veto para poder ser beneficiado também por esse auxílio emergencial. Consideramos isso um enorme prejuízo, né, e uma demarcação aí de que existem, de um certo, uma falta de cuidado, né, com a população rural. Dero? É isso aí. Tem mais, Nilda e Célia, todos estão nos ouvindo, a gente perde a principal pasta da agricultura familiar, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quer dizer, ele foi extinto, né? O governo extinguiu um ministério que tratava dessa população, né? Dessa categoria. Como a Célia falou, a gente perdeu, quando o governo, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós conquistamos várias políticas públicas, né? Importantes, como a Célia já citou algumas, porque o objetivo do governo, e aí a gente tem que definir, a gente tem que falar que foi o governo Lula, né? O governo olhou para todos, olhou para o agronegócio, mas também olhou para a agricultura familiar com diversas políticas, porque
você fixar o homem no campo, não é você abrir um buraco e enfiar a pessoa lá, não. É dar as condições para que ele permaneça no campo, mas com qualidade. E aí, essas políticas que Célia colocou, que nos ajudou muito a turma nossa do campo. Por exemplo, ter energia elétrica no meio rural era um sonho. E esse governo de Lula colocou na maioria. Hoje, é muito difícil você chegar no lugar, no rural, e não ter energia. Claro que não universalizou, porque o objetivo do programa do governo Lula é universalizar a energia, a assistência técnica, diversos outros programas para a agricultura familiar. Mas ele não conseguiu, no governo dele, com o governo de Dilma, universalizar a energia para todos, mas avançamos bastante, porque em programas anteriores, de governo anterior, existiam outros programas que iam levar a energia para o meio rural, e tinha até outro nome. O governo de Lula era Luz para Todos. Um governo anterior colocou luz no campo. Só que esse programa anterior, você fazia a demanda, mas tinha a participação dos municípios, contrapartida financeira, uma série de coisas, critérios, e não avançou muito. E quando chegava no meio rural, só chegava na porta do cidadão, não atentava a casa do cidadão. E muitos dos nossos agricultores não tinham condições de instalar internamente a energia. Então, eles viam fio, poste, mas ficavam sem energia por muito tempo. E foi aí que veio Luz para Todos, que criou um comitê por estado, criou critérios e também tirou a participação dos municípios financeiramente para entrar e levou a energia na casa do cidadão. Quer dizer, quando a energia chegava, ele chegava internamente, com tomadas, com lâmpadas, com tudo. Então, a energia chegava, de fato, na vida dessas pessoas. Então, isso ajudou bastante. E criou esses programas de transferência de renda. O PAA foi um fantástico programa, né? Programa de aquisição de alimentos, com várias modalidades, a compra direta, a compra com doação, o estoque, PA estoque, isso ajudou as entidades do agricultor, que era o excedente daquela produção, isso se vendia para essas compras institucionais. O governo nunca quis comprar toda a produção através desses programas do agricultor familiar, mas ele queria garantir uma renda mínima ali para aquela família. E foi muito interessante. Começamos lá no início de 2003 com 2.500 por família, e no final, já aí, no golpe da presidenta Dilma, tiraram, já chegou a R$8.000 por família, e a ideia era garantir um salário mínimo por mês para cada família do PA. E outro lado interessante desse programa, porque esses produtos frescos, produzidos com muito carinho, com luta, eles estavam era doado às entidades que trabalhavam com família que estavam em situação de insegurança alimentar, são as nossas periferias, as creches, os hospitais, a PAI, enfim, ajudava tanto o meio rural na distribuição de riqueza, mas também você alimentava as pessoas no meio rural. Isso ajudava muito a combater a fome, a miséria. E esse dinheiro também nesses municípios gerava a economia, né? Porque essas pessoas que vendiam compravam mais coisas, investiam mais na propriedade, enfim. E aí era um conjunto de políticas que ajudava, sim, as pessoas a estar no meio rural. Quer dizer, a pessoa tinha a compra, tinha um Pronaf com juros subsidiado para ele plantar e tal, precisa do dinheiro, como a Celinha falou, mas também tinha energia para poder ter uma qualidade de vida, uma geladeira, uma televisão, um som, enfim, ter aquela qualidade de vida. A assistência técnica, né? São vários programas. A casa, às vezes as pessoas não tinham condições de fazer uma casa de bloco, às vezes é de tapa e tal, e o governo colocou o recurso subsidiado, quer dizer, a pessoa recebia lá para fazer uma casa em torno de 28 mil e devolvia 4% desse valor em 4 anos, quer dizer, você dava condições tranquilamente das pessoas ter dignidade. Isso que o governo Lula fez, foi ter dignidade. E essas pessoas, de uma hora para outra, não analisou tudo isso e tirou tudo aí, esses programas, e deixou essa turma nossa, que precisa, que vinha avançando bastante, tem avançado muito. Aqui na Bahia tem uma coisa diferente, né? Porque nós temos um governo estadual que apoia, que ajuda, que está discutindo tudo isso, mas ele sozinho não pode fazer. A Bahia é enorme, né? Nós temos um território enorme, nós temos diversas regiões diferentes. Então, tudo que você vai fazer na Bahia tem um custo muito alto, mas
essa questão dessas políticas que tiraram está fazendo muito falta e tem aumentado a pobreza no meio rural. E a gente bem sabe, né, nós que estamos na educação, o quanto fez falta a política de fortalecimento do PA, né, e também da compra da agricultura familiar. Por duas questões. Por inúmeras vezes a gente acompanhou, enquanto a gente estava no Conselho da Alimentação Escolar, a agricultura familiar fazer doações nas escolas, né, com os alimentos para fortalecer a alimentação das crianças nas creches nos anos iniciais. E a outra questão é que, apesar de haver uma legislação dizendo que a alimentação escolar, o recurso do PENAE, tem que ser um mínimo de 30%, de compra de agricultura familiar, nós sabemos, né, que na grande parte dos municípios, os municípios não compram, né, esse mínimo. Quando fala mínimo, é que não pode comprar menos que, mas pode comprar mais que. Então, e aí a gente acaba vendo alguns municípios, no lugar de comprar direto da agricultura familiar, compra de atacadões. E com isso não gera riqueza, não gera renda no próprio município, onde a agricultura familiar está instalada e trazendo melhoria de qualidade de vida para todos os moradores da região. Não só no campo, mas também os meninos que estão nas escolas sendo bem alimentados. Uma outra coisa que eu queria que a gente discutisse aqui é o grande desafio da agricultura familiar. Então, veja bem, mesmo representando 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, nós temos o grande desafio que é o escoamento da produção, né? Então, 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas vêm da agricultura familiar, mas o escoamento dessa produção realmente é um grande desafio. Quais as maiores dificuldades para garantir que os produtos saiam do campo e cheguem à cidade? Existe algum programa de apoio governamental para facilitar esse escoamento? Célia? Sem dúvida nenhuma, Enilda, esse é um grande desafio, né? Um enorme desafio. Como é que você vai fazer o escoamento dessa produção? Tirar de onde se produz e colocar nos mercados, né? Então, acho que junto a isso também eu alio um outro desafio, que é o beneficiamento dessa produção, né? Por exemplo, você vai ficar a vida toda vendendo a raiz da mandioca ou você vai vender a farinha de mandioca? Então, são outras situações também a se colocar. E, em ambas as situações, a gente entra aí numa demanda muito grande por essa infraestrutura de agroindustrialização e essa infraestrutura de transporte dos produtos, a maioria in natura, que tem um outro cuidado aí para poder transportar, para chegar até a feira ou até o mercado, né? Então, esse também é um setor que, nacionalmente, está meio esquecido. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje, por meio do governo do Estado, alguns editais que possibilitam isso, que possibilitam que as famílias possam acessar, possam montar sua estrutura de agroindustrialização e possam melhorar a sua logística para a comercialização. Mas, para mim, o mais importante de tudo, o maior desafio da agricultura familiar é a sua auto-organização. A maioria desses acessos passa por sujeitos coletivos, associações cooperativas, principalmente cooperativas, e a gente precisa estar mais organizado. Talvez Dero possa até falar um pouco da experiência, estando à frente da comercialização de cooperativa, estando à frente de uma cooperativa, do próprio conselho, e acessando esses editais, a dificuldade ou as facilidades que se encontram. Então, paralelo a isso também, nós apostamos muito na assistência técnica como um elemento que possa ajudar no fortalecimento dessa organização para que ela possa acessar os editais ou possa ter outros caminhos que venham a facilitar e que venham a conseguir a melhorar as condições de estrutura para comercializar. Então, acho que esse é um X da questão crucial que você levanta. Muito, muito, muito importante isso. Em alguns lugares,
onde você tem o compromisso dos gestores locais, né, dos governos locais, dos parlamentares locais, de investir em espaço, de fomentar tanto a organização quanto contribuir com a melhoria das condições de estrutura para poder comercializar, torna-se mais fácil, certo? Torna-se mais fácil, não tenha dúvida. A questão é que nem sempre nós encontramos isso, nós encontramos essa situação favorável. Então, por exemplo, tem municípios que, ao invés de fomentar isso, acabam com suas estruturas da Secretaria de Agricultura, ou as divisões, ou as diretorias, demitem o seu corpo funcional, ou não investe nessas questões, não lançam editais, não compram produtos nem para alimentação escolar, conforme você iniciou. Isso é legislação, no mínimo 30% tem que ser da agricultura familiar, e você ainda vê muitos casos de burla dessa regra, de faz de conta para essa regra. Só um dado, pensando nessa nossa conversa, eu fui tentar buscar alguns dados sobre o programa de alimentação escolar, e desde 2015 que você não tem acesso às informações detalhadas por município. Então, há uma intencionalidade de não dar muita divulgação a essa questão, né? Então, eu acho que é bastante complicado. E isso é importante dizer, porque o mercado institucional, tanto PAA quanto PENAI, é uma grande ajuda, né, no escoamento dos produtos, aí voltando para a sua pergunta inicial aí sobre a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Vladé. É isso, Celinha já falou quase tudo aí. Esse é o grande desafio nosso, né? De fazer escoamento. Primeiro, a gente tem dificuldade nesse transporte porque, como a Celinha falou, nós temos prefeituras que têm ganhado prêmios aí. O Estado da Bahia tem até incentivado esses gestores que apoiam a agricultura familiar, inclusive colocando prêmios, enfim, para que eles abracem essa causa. E como eu disse no início, essas pessoas são esquecidas, parece que ninguém mora no meio rural, tem gestores que não olham para essa categoria, né? Você tem que dar essas condições. Aqui, o nosso meio de transporte foi o ônibus. Aí, com a pandemia, você tira o transporte, fica uma situação difícil. Mas, anterior a isso, eu lembro que um governo aqui municipal, não quero ficar citando nomes, disse que mudou os ônibus que atendem o interior, de ônibus mais adaptados e tal, para o campo, enfim. Só que colocaram os ônibus menores e com uma porta só no meio. Não discutiram isso com a nossa categoria, o segmento organizado e tal, e colocaram da cabeça de cada um gestor que fica lá no ar-condicionado. Isso cria um problema enorme antes dessa pandemia. Agora, a situação é muito difícil, como a Célia falou, além de você perder esse mercado institucional, nós temos gestores que não compram e burlam. E o pior, nessa questão do PENAI, a gente não viu nenhum gestor ser punido por conta que não comprou os 30%, que é outra coisa que nós temos que avançar. Isso, a lei existe para comprar. Quando o gestor não compra, às vezes faz o que a Célia falou, aí burla. E quando não compra também, eu não vi nenhuma punição. Eu não conheço nenhum, eu pesquiso e tal, falo com outras cooperativas da Bahia e tal. Tem algum setor, algum município que você viu que um gestor desse já foi punido? Não foi. Mas é um erro grave que os governos municipais, aqueles que não compram, cometem. Porque você, apoiando os seus agricultores, você está gerando mais renda, mais emprego. E esses recursos ficam aqui na cidade, né? Eles tiram o comércio na cidade. Então, você compra de fora, o que é que a pessoa faz? Leva o dinheiro e leva o emprego para outro lugar. Quando você compra da sua cidade, você deixa o emprego na sua cidade, gera renda na sua cidade, movimenta o comércio, incentiva os seus eleitores, que ganham isso politicamente, porque está comprando, mas é isso que Célia falou, a situação é difícil, a gente já se batalhou muito nessa questão da agricultura familiar, né? Avançamos bastante, né? Porque se falava, como Célia falou, que era uma agricultura de subsistência,
fala muito de pequeno produtor, que é uma coisa que a gente baniu, essa questão de ser pequeno produtor. Vocês são produtores de pequenas áreas, mas eles não são pequenos, eles produzem muito, tem áreas que produzem muito mais do que áreas grandes aí. Mas na luta continua, a gente tem avançado, a gente, às vezes, fica triste e tal, mas com a fé em Jesus Cristo, com o avanço, e com os apoios que a gente tem, que Célia falou assim, o Estado da Bahia tem tido assim, um olhar muito especial, nós avançamos muito. No primeiro, lá, no segundo governo de Wagner, a Bahia seguia o mesmo modelo do governo federal, não enxergava, não se tinha pasta para atender essa categoria. Aí conquistamos com muita luta, com os movimentos, Celinha sabe disso, a superintendência dentro da Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia. E com avanços e com luta dos movimentos sociais, com o governo agora de Rui Costa, a gente conquistou uma secretaria, e dentro dessa secretaria tem esse guarda-chuva maior, você tem a CA, você tem o CDA, você tem a Bahia Té, que tem cuidado muito, um olhar especial, você tem lançado aí os editais, mudou muito de 2014 para cá, né, Celinha? Antigamente, você tinha uma relação com o deputado, com o prefeito, ele ia lá, pegava uma casa de farinha, botava no lugar que não existia nem a matéria-prima, uma série de coisas, e com o novo marco regulatório, que também exigiu do governo um esforço muito grande para que as associações cooperativas tivessem acesso a isso. Então, houve muita capacitação, o Estado faz muito isso ainda hoje, coisa que se os gestores municipais entendessem esse processo todo, estava ajudando e muito. O Estado da Bahia tem um portfólio que atende diretamente essa categoria da agricultura familiar. E o gestor que não estiver atento a isso, vai ficar muito difícil desenvolver a sua região. Eu vejo muito, eu bato papo muito com alguma turma aí do Estado, que a gente tem uma relação muito boa, e ainda tem muitos gestores, secretário de Agricultura e tal, que vai a um secretário de Estado e diz: o que é que você tem aí para o nosso município? Quer dizer, esse cara tem bola de cristal. Porque se ele não sabe nem o que ele quer para o município dele, imagine se o Estado. Mas o Estado coloca uma lista, um portfólio muito grande de políticas públicas para atender a agricultura familiar. E os editais são interessantes, mas precisa do apoio dos gestores para que essas associações e cooperativas estejam habilitadas a acessar esses editais. O Estado agora, recentemente, lançou um edital de 15 milhões, justamente para apoiar nesse momento mais emergencial, fora tantos outros, que Celinha tem mais propriedade de falar, que colocou para a agricultura familiar para melhorar. Então, o Estado da Bahia tem sido, assim, um exemplo para a Bahia, inclusive para o mundo. Que bom, né, Débora? E a gente está vendo aí o quanto está sendo difícil essa política pública para a agricultura familiar, né? Porque nem a própria legislação, os gestores querem seguir. Não sei porquê, não sei o que passa na cabeça dos gestores municipais que não compreendem que investir na agricultura familiar, comprar da agricultura familiar, é fazer girar emprego e renda no seu próprio município. Mas vamos continuar na luta para avançarmos. Oi, Débora. Eu queria fazer só um complemento aí, que eu esqueci, que é importantíssimo. Essa questão da alimentação era a merenda escolar, já tem mais de 50 anos, vocês sabem muito bem disso, mas teve uma lei interessantíssima aí em 2009, feita pelo governo Lula, e quando a gente está falando da compra mínima de 30% da agricultura familiar, essa conquista nossa foi no governo Lula em 2009, que antes não tinha essa lei, os gestores não eram obrigados. Você comprava lá o Kisuke lá, não sei de onde, né? Que a turma botou o apelido de mancha-pulmão, comprava o biscoito lá de São Paulo, enfim. E em 2009, nós conquistamos essa lei no governo Lula, que obrigou todas as esferas de governo que recebem os recursos do PENAI comprar, no mínimo, 30%. E também a gente tem que parabenizar os gestores que fazem, que nós temos gestores na Bahia, municipais, que compram mais de 80% da agricultura familiar. Eu queria fazer esse registro.
Ok, Dero, é isso mesmo. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando no Instagram e no Facebook. Queria ler um comentário de Maria Conceição Silva, que está no Facebook conosco, e ela diz assim, a população da agricultura familiar, que ficou fora do auxílio ela diz que a agricultura familiar ficou fora do auxílio emergencial e que espera que haja agilização do governo para que venha receber também. Imagine, né? Os agricultores familiares eles ficaram fora do auxílio emergencial, então tem essa dificuldade que não tem como escoar os seus produtos e, ao mesmo tempo, não tem como vender e não tem como sobreviver. Lá, também temos aqui... Eliezer no Instagram comentando, Eliezer Correia, um grande abraço. No nosso município de Grande Extensão Rural, ainda temos sérios gargalos de infraestrutura, estradas vicinais precárias, ausência de saneamento e ainda carência de eletrificação rural em vários locais do município. É verdade, esse é um debate, né, muito amplo que a gente precisa fazer para garantir, eu acho assim que a gente, na próxima pergunta nossa aqui, a gente vai poder falar um pouco dessa realidade, mas eu quero comentar algo sobre o que a Maria Conceição colocou. Olha bem, como é importante nós termos um legislativo forte. A agricultura familiar agora está dependendo de que a Câmara de Deputados, o Congresso Nacional, derrube o veto do presidente, porque os agricultores familiares ficaram de fora do auxílio emergencial porque foi vetado pelo presidente da República. Então, observe a importância de um legislativo forte. Então, a gente espera que os deputados, que os senadores compreendam a situação da agricultura familiar e dos agricultores familiares e derrube o veto do presidente para que esse pedaço da agricultura que é tão importante para a nossa comida estar na mesa, também seja beneficiado com auxílio emergencial. Isso é muito importante. E investir na agricultura familiar através das compras públicas, né, é o que a gente vem discutindo, é investir no desenvolvimento econômico do país e na geração de emprego e renda. Além, é claro, é óbvio, de garantir a soberania alimentar da população. Aí eu queria que vocês me dissessem, assim, Celinha vai poder nos ajudar bem nisso, como é que o governo da Bahia e o governo do nosso município tem buscado resolver alternativas para minimizar os problemas emergenciais durante a pandemia? Sério. Enilda, boa essa pergunta. Inclusive, uma das ações, Dero até já falou, né, que é esse edital emergencial que foi lançado pela SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, de 15 milhões para fomentar projetos de produção de alimentos. Então, a estimativa é que se beneficie 300 projetos em torno de 10 mil famílias. E uma notícia boa, né, porque esse edital encerrava o período de manifestação de interesse no dia de ontem, mas foi prorrogado até o dia 30 de junho, portanto, dando mais chance aí para as organizações da agricultura familiar concorrerem a esse edital. Esse edital é super importante e interessante, que ele vem de acordo a essa nossa conversa aqui, né, sobre a produção de alimentos em tempos de pandemia. Então, não podemos esquecer que a gente está aqui numa séria ameaça, uma crise de desabastecimento, e isso não pega só a população rural, pega todo mundo, porque todo mundo precisa se alimentar. Então, esse é um elemento importante. Diante dos comentários que foi feito, também eu queria dizer o seguinte, por mais que tenhamos ações, é importante que o poder local se mobilize para melhorar as condições das estradas, para melhorar as condições do transporte, isso que Dero falou é muito grave, né, para atender melhor essa parte, senão você resolve uma situação e cria um outro tipo de problema. Então, se você consegue fomentar a produção, mas se essa produção não sai da propriedade da agricultura familiar, você vai fazer o quê? Vai jogar fora, né? Que é altamente perecível, e isso não pode acontecer em hipótese alguma. Nós temos que enfrentar aí a questão desse desperdício da produção, mas ela tem que cumprir a sua finalidade e chegar na mesa das pessoas, né? Então, acho que isso é importante.
Bom, tem outras ações também. Uma eu já comentei, que é esse reforço aí do cuidado com a feira, né, e outras mais. Tem várias outras situações que são importantes da gente considerar aí para poder enfrentar esse período da pandemia. Eu queria falar aqui uma outra questão também, que é o seguinte, inclusive pela participação aqui do próprio Eliezer, que é da CEPLAC também, como é que o governo federal tem visto essa questão da agricultura familiar? Como esse descaso tem chegado, né? Então, você tem hoje aí em Ilhéus, por exemplo, tanto Ilhéus quanto Itabuna, que é a minha cidade, as equipes muito voltadas para a questão do atendimento à agricultura familiar, que com o pouco caso, né, o descaso, né, que a CEPLAC é uma das poucas organizações, órgãos federais que presta assistência técnica para a agricultura familiar, esse descaso tem tirado as equipes técnicas dessa função, né? Por exemplo, recentemente eu soube de uma medida que foi com relação à não emissão do documento de aptidão à Pronaf, que é a DAP, né? Essa declaração é o principal documento da agricultura familiar. E por aí vai. Então, isso é apenas um exemplo para dizer que essa situação está muito próxima da gente. E é uma mesma divisão, que rural eu quero, que visão de mundo eu tenho, e da nossa parte, minha pessoalmente, do governo que eu faço parte, do governador Rui Costa, a visão de um rural é um rural dinâmico, é um rural onde as pessoas possam viver, né, com dignidade, viver com condições e que possa ter essa interação campo-cidade da melhor forma possível. Dera? Isso. Dá para você repetir, por favor, porque eu fiquei aqui ouvindo Celinha e depois eu até esqueci da pergunta inicial. Não é? Então, a gente está discutindo um pouco o que é que o governo da Bahia, né, o governo do Estado e o nosso município tem buscado resolver como alternativa para minimizar os problemas emergenciais durante a pandemia. Há alguma política do governo da Bahia e do nosso município para minimizar esse problema da agricultura familiar durante a pandemia? Isso, olha só. A gente não está numa situação pior porque o governo do Estado, na verdade, já vinha colocando no orçamento do Estado essa categoria da agricultura familiar. Então, são anos, né? Nós temos vários avanços, vários editais, não só esse como outro, da industrialização, para ajudar, como o Celinha falou, que a gente tem que fazer essa transformação, verticalização da produção, para que a agricultura familiar chegue a outros mercados, não só a feira, né, Célio? Mas, vendo aqui para o nosso município, que a gente está no momento aqui, eu também quero dizer da indignação nossa a respeito dessa instituição tão importante para a nossa região, que é a CEPLAC, parceira nossa, e que nós perdemos a assistência técnica, nós não temos mais assistência técnica da CEPLAC. O governo federal não faz mais assistência técnica. Isso é terrível, isso, né? Aí você tem aqui numa dimensão da Bahia, mais de 700, quase 800 mil famílias da agricultura familiar, e você conta exclusivamente com o Estado e com poucas prefeituras. O Estado tem feito um esforço muito grande. Quando ele tem dificuldade, às vezes, com algumas prefeituras, tem essa questão dos consórcios, que tenha ajudado bastante, né? O Estado tem colocado recurso através dos consórcios para ajudar também a agricultura familiar, em equipamento, manutenção dessas estradas e tal. Tem município que tem absorvido isso muito grande, tem outros que não. Ilhéus, especificamente aqui, nós estamos numa situação muito difícil, muito preocupante. Para você ter ideia, no território litoral sul, né, que o governo dividiu através de estudo 27 territórios da Bahia para facilitar esse planejamento, a aplicação dessas políticas públicas, essas demandas, Ilhéus faz parte do território litoral sul, com 27 municípios. De todos os 27 municípios, o único que tem o Ilhéus é um dos maiores municípios que tem de tamanho da agricultura familiar, da quantidade de agricultores familiares. É o único município que não tem uma secretaria de agricultura, quer dizer, é um contrassenso isso.
E existia. E na reforma do ano passado, o governo atual tirou a Secretaria de Agricultura. E a gente parece até que a gente não existe a turma lá da nossa agricultura familiar. O sentimento é esse, de não existência desse público. Então, a gente precisa, Enilda, você que está se colocando à disposição da população de Ilhéus, para ser uma parlamentar, e a gente precisa muito. Eu estive lá, eu sei da importância que é o vereador, mas a gente precisa de mais gente boa também lá para poder a gente avançar, e, sobretudo, da presença feminina, né? Quantos anos a gente já tem na Câmara de Ilhéus com 19 vereadores que não tem uma presença da mulher, e sendo as mulheres maiores eleitoras, né? A maior quantidade de eleitores são das mulheres e não tem. Então, é uma vergonha para essa categoria aí que a gente gosta tanto e ama. A gente precisa urgentemente ter representatividade no poder e, sobretudo, no legislativo. Aqui, para você organizar o município, é necessário você ter uma pasta, você construir a pasta, você fazer esses trabalhos de captar esses projetos junto aos governos, das esferas de governo, sobretudo do Estado. Se você não tem a pasta, fica muito difícil você estar trabalhando. Então, nós temos dificuldades imensas em Ilhéus, né? Não só da questão da agricultura em si, mas dos serviços em geral. Por exemplo, não existe serviço de saúde no interior de Ilhéus já por muito tempo. As pessoas não fazem preventivo, né? Os seus exames preventivos, não existe isso mais, né? Quando você não tem essa pasta, você não cuida. Então, nós temos que ter uma secretaria forte, desenvolvimento rural do município de Ilhéus, que envolva manutenção dessas estradas, e a gente tem também modernizar essa questão da manutenção das estradas. Os recursos naturais estão se acabando, e a gente mantém, desde Pedro Alves Cabral, a manutenção da estrada, cascalho, tirando cascalho, colocando, bum, e a gente só faz uma estrada toda, e aí depois, passa 5, 6 anos, ela acaba para poder fazer. Isso é um custo muito alto do município, para os municípios. E a gente tem que modernizar essa questão. A população rural está aí para ajudar e se coloca à disposição também. Mas existem equipamentos hoje mais modernos que você pode estar fazendo também para trovar e tal, uma caçamba, o rolo e tal, você faz essa estrada, e depois tem uns equipamentos pequenos que pode ficar até no nome, lá com as associações do interior, para fazer essa manutenção ali. Aconteceu um buraco e tal, aí você vai lá e tampa, para poder não acabar a estrada, enfim, essa parceria tem que acontecer. Outra coisa que eu vi em alguns municípios, Ilhéus tem 2 empresas que aluga aquelas caçambas para você poder fazer construção e colocar ali, e eles são responsáveis, claro, a pessoa paga, e eles são responsáveis de transportar aquilo ali. E o município é responsável de dar um destino final. Aí, às vezes, joga no lixão, coisa que não poderia ir para lá, né? E isso é um material interessante que eu vi em algumas prefeituras que compraram a usina, que pega esse material todo de construção civil, aí, que faz as reformas e tal, vai para essa usina, transforma isso em material e vai para a manutenção das estradas. Então, a gente precisa de regularização fundiária, o Estado faz isso muito bem. Nós temos gente morando no meio rural há quase 50 anos que não tem um documento da terra. Isso também atrapalha o acesso dessas pessoas a essas políticas públicas. Por incrível que pareça, Ilhéus tem quase 500 anos, nós temos gente sem registro. Imagine. Esses dias aconteceram aqui no Japu, uma pessoa faleceu de 50 anos, aí o presidente liga para mim, me ajude aí e tal, porque a gente precisa e tal. E aí, o que é que está dependendo? Olha, fulano aqui não tem registro. Imagine, uma pessoa de 50 anos não tem registro. Isso eu estou falando já de adulto, mas tem diversos tipos de criança. Então, há uma demanda reprimida muito grande. A gente precisa fazer com que o gestor olhe esse público. Nós precisamos de documentos, regularização fundiária, assistência técnica. Hoje, o município precisa também incorporar ao Estado, né? Quando eu disse que o Estado tem feito várias ações no sentido com os consórcios, aí eles estão fazendo um convênio para facilitar com os consórcios, algumas prefeituras têm dificuldade em documentar e tal, e coloca equipamentos, que eu falei, assistência técnica, e os municípios entram com o que tem, com o que pode. Muitos municípios estão entrando aqui, tem alguns exemplos aqui no Baixo Sul, fantástico,
que os municípios estão entrando com o que tem. O que é que vocês têm lá na sua secretaria? Tem um agrônomo, tem um técnico agrícola, um veterinário, enfim, aí se incorpora e faz um planejamento para atender essa população. O Ilhéus a gente não tem. Aqui você não sabe quanto o Banco do Nordeste investiu no Pronaf, no meio rural de Ilhéus, quanto o Banco do Brasil investiu, e não tem ninguém que cobre isso, porque se não tem nenhuma parte, não sabe o que é que está acontecendo. Então, para a gente avançar nesse sentido, a gente precisa cuidar, porque a agricultura é um segmento econômico que gera renda e divisas para o município. O serviço gera, o turismo gera, e a agricultura também gera divisas para o município. E a gente tem que incorporar nessa agricultura familiar, que é muito rica, também o turismo rural, porque também a gente envolve, quando você faz alguns roteiros, a gente tem vários, nós temos o Rio do Engenho, nós temos Lagoa Encantada, tantos outros que a gente tem aqui, a gente também, esse turista que vem para cá, passando cada roteiro desse, no mínimo, esse cidadão fica um dia, é mais um dia de pousada, é mais um dia de restaurante, uma série de coisas. Então, a gente tem que olhar como um todo isso. Então, a gente precisa, de imediato, na próxima gestão, futura vereadora, se Deus permitir, o povo também, estabelecer a pasta que atende essa população, que não é pouca. A gente fala de mais de 40 mil pessoas que moram no meio rural de Ilhéus. Para se ter uma ideia, para quem está nos assistindo, 80% das cidades brasileiras está abaixo de 30 mil habitantes. Imagina, então nós temos essa cidade que não é enxergada pelos poderes, vários poderes municipais aqui, vários governos que já passaram, e a gente precisa dar atenção melhor, porque tem muita gente. Ilhéus é uma das 10 maiores cidades da Bahia, e é uma única que está perdendo o habitante, e, sobretudo, esses habitantes é do campo. E a gente tem outros temas interessantes, que a gente tem, que não é só uma questão de Ilhéus, a Celinha sabe muito disso, que é a sucessão rural, né? A gente precisa estar trabalhando. E outra coisa é também implementar essas ferramentas modernas, desde que nós estamos aqui agora fazendo esse bate-papo, para o campo, né? Porque as pessoas precisam também estar acessando isso, porque vai facilitar a assistência técnica, a comercialização, inclusive diminuir o custo, né, para tudo isso, que as pessoas precisam, sim, os alunos, as escolas. Você, Nilda, que é uma professora dedicada, comprometida, a gente não tem no interior uma grande escola que atrai os estudantes, né? Eu lembro muito tempo que o que as escolas, as carteiras da zona urbana, quando se trocava, aquelas usadas ia para a zona rural, né? Então, a gente tem que mudar isso rural, porque ele é produtivo, ele é gerador de renda, ele conserva melhor o meio ambiente, ele produz um alimento com mais qualidade, ele gera mais emprego, enfim. Olha, nós estamos falando de 70% dos alimentos que vai na mesa dos brasileiros é oriundo da agricultura familiar. Mas a gente tem que ter outro dado interessante, que é o emprego. 77% dos empregos na agropecuária brasileira vem da agricultura familiar. Então, são dados interessantes, importantes, que os governos municipais, estaduais, federais têm que olhar com muito carinho, porque não é uma categoria de coitadinho, é gerador de renda, de emprego, e que precisa de uma atenção melhor. Desculpe aí se eu fui muito longo. Não, você foi no tempo exato, no tempo certo e necessário para dizer o que a gente precisa ouvir. Tem sido um processo de grande aprendizagem a gente produzir essas lives com os assuntos que são de interesse da comunidade, porque a gente precisa se apoderar também do conhecimento do que está acontecendo no campo, para que a gente que esteja na área urbana possa ajudar na luta. Acho que a gente precisa fazer assim, um elo de fortalecimento da luta do campo com a luta da cidade, né? Então, assim, mais uma vez, Débora, você traz aí as necessidades do campo e que tem muito a ver com todo o debate que a gente está fazendo, de que a gente precisa fortalecer mesmo o legislativo. Observe que numa estrutura, numa reforma administrativa, um executivo tira a Secretaria de Agricultura e a gente não vê um grande debate no Legislativo sobre a importância de uma secretaria voltada
principalmente numa cidade como Ilhéus, que o campo é muito grande, né? Voltado para esse campo, voltado para essa necessidade. E acho que você tem toda a razão, e a gente precisa dizer isso às pessoas. Quem mora no campo, ele produz, ele é responsável pela nossa alimentação, e ele não está pedindo caridade de ninguém, não está pedindo favor de ninguém. É um cidadão de direito, como todos nós. Então, ele precisa de políticas públicas voltadas para o campo. E que os prefeitos, que os governadores e que o presidente da República precisam compreender que nós no Brasil, nós no estado da Bahia, nós na nossa cidade, na nossa região, temos um campo amplo e que lá moram cidadãos com direitos garantidos na Constituição. E assim precisam ser respeitados. Para a educação de qualidade para o campo, para a saúde de qualidade para o campo, para políticas públicas para a agricultura familiar, né? Então, a gente precisa realmente estar fazendo esse debate cada vez mais. Eu queria muito estar agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando no Instagram, que está nos acompanhando pelo Facebook. Quero fazer a leitura aqui do comentário. Pelo YouTube também, hoje nós estamos estreando ao vivo em 3 redes sociais, YouTube, Instagram e o Facebook. E eu queria ler aqui, mandar um abraço para a grande amiga Lucília Lopes, que diz o seguinte para nós: programa acessível em Libras, emocionante. A comunidade surda pode acessar essas discussões. Muitos surdos são residentes do campo e trabalhadores rurais. Nosso objetivo, e a gente sempre tem como histórico da nossa luta, a inclusão. Nós que trabalhamos, que militamos na educação, a gente briga pela inclusão escolar, pelo direito dessas comunidades a terem acesso. Então, para nós é uma honra, eu me sinto orgulhosa, eu me sinto muito feliz de ter essa equipe conosco, nos acompanhando em toda a live, para que a gente consiga falar também para essa comunidade. Então, nós não fazemos isso porque achamos bonitinho, nós temos a obrigação de fazer, porque falar de inclusão e não levar a inclusão onde nós estivermos é apenas falar da boca para fora. E nós temos como bandeira a inclusão, seja na escola, seja no acesso à comunicação, seja no acesso ao emprego, à renda. Então, isso a gente precisa estar sempre levando a sério esse debate. Então, um abraço a todos que estão nos ouvindo pelo Instagram e pelo Facebook e também no YouTube. E aí nós estamos chegando mais para o final da nossa live, que hoje nós estamos discutindo a agricultura familiar, né, os impactos e os desafios no enfrentamento a essa pandemia. Se está sendo difícil para todos nós, para quem está no campo, a situação é bem pior, que ficou sem transporte, inclusive para providenciar a compra do seu alimento, ou para escoar a sua produção, que é aquele que vem aqui na feira, que vende o seu aipim, a banana, para poder fazer o mercado e levar para casa. A situação está realmente muito complicada e o desafio é muito grande. Queria abrir para a Célia e depois para a Débora, para fazer as considerações finais. Célia? Oi, Nilda. Rapidamente, antes das considerações finais, só um dado, né? Segundo o censo, Ilhéus tem cerca de 2.500 unidades produtivas familiares. Né? Se é um dado questionável, não, mas esse é o dado oficial que nós temos. Então, um potencial muito grande. Ilhéus é um município com vários distritos rurais. Então, amplia mais ainda, né? A Bahia Terra, ela atua de 3 formas distintas. Uma é através de chamadas públicas, que são editais para a oferta do serviço de assistência técnica. O outro é através do atendimento pela equipe própria, que a nossa sede territorial fica no município de Itabuna, a co-irmã de Ilhéus, está muito próxima, e a gente faz vários tipos de atendimento. Por meio das chamadas públicas, nós chegaremos agora a um atendimento de 500 famílias. Isso é um número significativo o conjunto, mas ainda é pequeno em relação à grande demanda que o município apresenta. E Débora falou aí de uma nova iniciativa no âmbito da parceria Mais Forte, que é aproximar do consórcio público e dos municípios para poder avançar, certo? No âmbito da parceria Mais Forte. E nós estamos num contato
para estabelecimento dessa parceria com o consórcio do Litoral Sul. Mas, assim, aí é onde que eu quero chegar. O ponto importante para qualquer parceria é que as partes queiram e que as partes invistam nessa parceria. É quase um casamento, uma parceria desse tipo, né? Então, nós realmente precisamos de municípios bastante comprometidos. Seus gestores comprometidos com a agricultura familiar, seus parlamentares também igualmente comprometidos, e por isso é muito importante que cada pessoa avalie muito bem esse processo, né, que avalie muito bem as propostas e que a gente faça essa aproximação cada vez maior. Eu termino agradecendo, sou imensamente grata pelo convite, adorei a conversa, muito boa. Às vezes a gente fica aqui na sala, né, no debate, e conseguir interagir muito com o que as pessoas estão dizendo nas redes sociais, mas eu quero mandar também um abraço aí à turma que ajudou a fazer esse debate ficar mais rico, né, mais dinâmico, que a gente possa avançar. E fico aqui também pensando, se não fosse a pandemia, provavelmente a gente estaria naquela feira ali na Soares Lopes, na Soares Lopes, não deram, fazendo essa conversa presencialmente, provavelmente com uma mesa muito bonita, com canjica, munguzá, milho, amendoim, enfim. Então, porque esse é o espírito de São João, né? Então, talvez demore um pouquinho, mas talvez a gente ainda possa fazer essa mesa no tempo que der, né? No tempo que der, para poder a gente também se ver, se encontrar, porque isso também é bastante importante. Apesar disso tudo, essa nossa conversa aqui também foi bastante significativa pela data, pela importância, pelas personalidades e pela interação. Parabéns, Enilda. Nós precisamos disso, de educadoras como você, comprometida com a vida das pessoas, com os destinos da cidade, né, do município, sempre no sentido de avançar. E, repito, essa interação entre o campo e a cidade é super importante, e a educação tem um papel muito grande para a gente vencer os preconceitos e valorizar mais a vida em todos os aspectos. Que todos estejam e fiquem bem, continuem se cuidando, vamos vencer a pandemia. Um grande abraço. Feliz São João. Dero. É uma alegria estar aqui com vocês, Marcelinha falou tudo aí, né? Acho que já está no forrozinho, aqueles que tomam licor tomando seu licor, se não, tomando suco de milho, comendo amendoim, um quentão, enfim, a sofona, a bomba, né? E o triângulo comendo para fazer aquele forrozinho gostoso. Mas nós temos muita fé em Deus, nós vamos vencer isso aí, fé em Deus, e aí a gente vai voltar essa confraternização aí que Celinha falou. Pelo outro lado, eu quero também agradecer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, interagindo com a gente, as professoras aqui de intérprete, interessantíssimo isso aí. Nilda, eu sou seu fã, você sabe disso, da sua luta. Você tem feito um papel interessantíssimo aqui com os meus colegas, também servidores públicos afastados, injustamente, depois de 33 anos de serviço prestado ao município, e sem direito a nada, né? Porque você afastou, você não tem os direitos como o trabalhador que saiu de uma empresa, que recebe sua indenização, tem direito de seguro-desemprego, e isso não foi dada essa opção para os nossos funcionários, aí, nossos colegas de 33 anos, muitos já chegando aí a sua aposentadoria, inclusive eu, né, que cheguei à prefeitura com 19 anos, eu tenho uma vida dedicada e é muito triste isso. Então, eu coloco isso aqui para poder também dizer dessa ingratidão, eu não sei nenhum adjetivo que eu poderia colocar isso de um gestor, né, fazer isso com tantas famílias que hoje, além da pandemia, ainda tem essa aí que é duro. E você, Orlan, a PPI, tem feito um trabalho maravilhoso com muitos colegas, está numa situação até pior, tem nos ajudado muito. Eu quero que Deus te ilumine sempre, ilumine todos vocês aí. E dizer que Celinha falou uma coisa certa, a gente não pode renegar a política, tudo passa pela política, né? A gente precisa escolher quem é que nós vamos colocar como nosso gestor do município, que é importantíssimo. O gestor,
ele vai ser o gestor de diversos segmentos econômicos do seu município, né? Não é um gestor de uma loja que, se ele for errado ali, vai falir a loja dele só. Mas quando é um gestor municipal, é todos os segmentos. Nós estamos vendo isso aí que está acontecendo no Brasil hoje, votar pelo ódio, votar pela mídia, pelo fake news. Nós chegamos numa situação aí de colocar um doente, né, na presidente da República, né, e nós estamos numa crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, a gente não sabe como isso vai acontecer. A gente já sabe que vai piorar, porque nós não vivemos isoladamente, a gente vive o mundo em todo, e o mundo está de olho na gente, a gente está desmatando, né, as relações internacionais não estão acontecendo, enfim, a situação está muito difícil para os trabalhadores brasileiros. Mas tudo passa pela eleição, e o ano que vem nós vamos ter eleição, né? Nós vamos eleger 5 mil... Esse ano, Débora, não é o ano que vem, não, esse ano. Esse ano, né? Esse ano vamos ter eleição. Vamos ter eleição. Foi adiada aí, foi adiada não, estão se trabalhando para adiar, mas vai ter eleição esse ano. Então, meus amigos, minhas amigas que estão nos ouvindo nesse momento, veja quem é que você vai votar, porque a gente não pode votar de quem fica dando tapinha nas costas, não. Passou esse tempo. Não há salvador da pátria, não. Nós temos que ver a história de cada um, porque o que é que você está fazendo anteriormente, o que é que você pode fazer mais pela política, por dentro da política. Então, Enilda, eu sei que você ainda é pré-candidata, mas eu fico muito feliz que você aceitou esse desafio de colocar seu nome, que é um desafio, ser candidata não é fácil, né? Mas nós vamos estar trabalhando, enfim, para que a gente possa eleger, com certeza, grandes e grandes mulheres e grandes homens para ocupar o Legislativo Municipal, para que a gente possa fazer a diferença, ouvir todas as categorias dessa cidade, para que a gente possa caminhar melhor e desenvolver melhor, da saúde, da educação, da agricultura, do serviço, da infraestrutura da cidade, do meio rural, da nossa cultura, que está tão esquecida. Então, sucesso, e da nossa parte, com certeza, vamos trabalhar para que isso aconteça, e a gente tenha no Legislativo mulheres igual a você. Um abraço, tudo de bom. Feliz São João a todos! Prazer, Débora. Eu tenho dito, Débora, onde eu vou, onde eu converso, de que as pessoas precisam fazer uma reflexão. A gente decide, discute muito, faz debate sobre quem a gente vai votar para prefeito, para governador e para presidente, mas a gente não faz o mesmo debate de quem a gente vai votar para o legislativo, seja municipal, estadual ou federal. E é no legislativo que as coisas acontecem. Então, se nós temos um executivo que não tem compromisso com o povo, é o legislativo que tem que ser o filtro, né, do compromisso com a sociedade. E se nós temos o inverso, ou os dois que não têm compromisso com o povo, quem vai sofrer é o povo. Então, a gente precisa ter a mesma preocupação que a gente tem ao decidir o nosso voto no executivo, seja prefeito, governador, presidente, a gente precisa ter para o vereador, para o deputado estadual, para o deputado federal e para o senador. É de extrema importância. E, assim, hoje esse bate-papo foi muito interessante, aprendi muito com vocês, tenho muito a agradecer. E eu espero que o governo olhe com carinho e respeito para quem produz alimentos, né? Porque nós precisamos cuidar do campo, porque é de lá do campo, lá no campo que estão as pessoas que cuidam de nós, né? Cuidam da nossa alimentação, que produz o que nós vamos comer. E aí tem um ditado popular que diz, que eu quero fazer meu agora, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, temos que estar junto com o campo nisso aí. Estamos chegando ao final da nossa live semanal. Na próxima quarta-feira estaremos de volta e vamos conversar sobre um assunto muito importante para a sociedade, que é o novo Fundeb. Já temos a presença confirmada de Helena Araújo, que é o presidente da CNTE, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e o professor Rui Oliveira, que é o coordenador geral da APLB. Seria alegre o meu abraço ao secretário, nosso deputado federal, Josias Gomes. Muito obrigada por você estar conosco. Débora, muito obrigada por você estar conosco. Meninas, Daniela e Vanilda, muito obrigada por vocês aceitarem este desafio.
E juntas estaremos nas próximas quartas-feiras, nas próximas lives, para que a gente possa conversar um pouco mais com a nossa sociedade de forma mais completa, porque é conversando que a gente se entende. Um abraço a todos. Sejam. Meninos, deram? Sai não.